eu tenho duas curiosidades. Uma é referente a dízimos e ofertas. Eu sinto que Não me dízimos, comprometo, eu tô em igreja pra sustentar. dízimos, dízimos e ofertas devem estar no top 3 das coisas que mais tiram pessoas de igrejas, tiram pessoas de um caminho religioso ou de religião, ou como as pessoas de casa queriam chamar. E, na minha experiência, desde convertido, eu fui para alguns lugares, algumas igrejas, fui visitar igrejas com aqueles profetas que chegam para revelar coisas e tal. E dentre eles, eu já vi tudo que é tipo de coisa. Mas entre eles, eu vejo bastante, hoje em dia, a, essa teologia da prosperidade. 10 doações de R$ 1.000. 30 doações de 500. Um relógio. Teve um muito famoso, muito polêmico, que ele é um profeta. E aí, eu fiquei até 6 da manhã na vigília. Ele E chegou. se diz profeta, né? Conta aí, Eu cheguei, conta aí. eu cheguei. E assim, tiveram outras pessoas muito boas, mas ele chegou. 6 da manhã, ele vai fazer. 5 da manhã, ele fazia as ofertas. Ele falou: quero 5 pessoas 10 mil. E não sei o que, de 5 mil, de 1.000, de 500. Na minha igreja, teve uma criança que levou um relógio de brinquedo, mas colocou lá. Então, se tiver um relógio, não sei o que. Quando ele falou isso, Diogo, eu juro a você que naquele momento eu não estava num templo religioso. Eu fui sacado do âmbito religioso para um lugar que era. Que eu falei: isso aqui não é meu lugar. E eu fui embora. Mas eu vi pessoas muito humildes, Meu Deus. num 12 vezes no cartão e não sei o que, umas coisas. 12 vezes no cartão, não se preocupe, 12 vezes no cartão. E aqui em Salvador, e tem menos de 6 meses. Onde eu quero chegar com isso? Quando eu fui a Lírio e comecei, eu fico espantado que, assim, apesar de ter projetos, vocês pregam uma coisa totalmente diferente do que isso. E de onde que vem essa revelação, de onde que vem esse sentimento? Porque, assim, vocês têm um ministério lindo. O Mercado Solidário, gente, vocês precisam conhecer o Mercado Solidário. É uma das coisas mais lindas que tem. Você pode conhecer em Salvador. Eu sou apaixonado pelo Mercado Solidário. O Mercado Solidário da Lírio, vocês podem... E não é publicidade, não. É uma coisa que sente no meu coração mesmo. Vocês podem chegar lá e ter dignidade de escolher o que você precisa para sua casa. É um projeto lindo. Se você puder ajudar também, vai ser incrível. E lá no Bonfim tem também, lembra que Padre Edson? Padre Edson falou que no Bonfim tem. Também de uma maneira diferente, mas com um mecanismo parecido. E vocês chegam lá, tendo obra, tendo coisa, tendo um programa missionário, vocês falam assim: dê segundo o seu coração. Não se comprometa, não. Vocês fazem de uma maneira. Pastor Saulo já tem pregações dele que ele fala assim, que é praticamente falando: não pega na sua carteira, não pegue nada se seu coração não tiver em paz e tudo. E assim, eu nunca vi nada de dízimo de ofertas que vocês experienciam real. Eu me espantei que estava na igreja, estava no último culto com 600 pessoas ou mais, 600 pessoas ou mais. Pela primeira vez colocou um carrinho para que as pessoas pudessem colocar o alimento do Mercado Solidário. Eu achei incrível. Eu queria que tivesse 200 carrinhos. E eu achei incrível. E ali, no meio daquelas pessoas e tal, eu falei: é sobre isso. Não é sobre você abrir a sua carteira se você não tiver, mas provavelmente você tem um material de limpeza que você pode levar. É sobre isso. E vocês tornam isso, e isso eu não tô dando Não, a gente tem mérito nenhum, a gente. mérito nenhum pra vocês real. Nada. Mas eu tô falando a revelação que foi entregue pra vocês. E eu queria muito que vocês falassem sobre isso, porque assim, as pessoas que estão em casa hoje muitas vezes estão presas em igrejas. Puxa, que expressão maravilhosa. Eu tô falando sério porque eu conheço pessoas. Que Teve expressão uma pessoa que o maravilhosa. pastor Saulo pôde acessar que se prendeu em várias Meu igrejas. Deus, maravilhosa expressão. E o evangelho de Cristo vem pra quê? Pra nos libertar. Somos livres. Perfeito. E primeiro eu queria que vocês falassem sobre essa revelação que vocês tiveram. Porque eu acho que isso é uma revelação e assim, que seja exemplo para outras igrejas, para outros pastores, para outras religiões chegarem e ver que é o evangelho e acabou. É como eu sinto, sabe? Eu já fui muito machucado, muito ferido com isso. De chegar nos lugares e ter a hora que você tem que dar R$ 100, você tem que dar... E assim, a palavra de Deus é paga. Eu não entendo, confundi a minha mente, sabe? O da Por favor. ODS. Exato. É Uma isso. expressão bem conhecida aqui no Brasil, repetida por um líder religioso nos anos 90 e acabou se tornando um mantra, né? Quer falar primeiro, Diogo? Não, você, por favor. Eu acho que a resposta é muito clara de onde a gente tira isso. Da Bíblia. Da Bíblia. Jesus, né? Tá claro, tá lá na Bíblia. Se você olhar, por exemplo, o Velho Testamento, muitas pessoas defendem, o dízimo é bíblico, o dízimo... E o Diogo tem uma expressão que ela é categórica em sintetizar o paradigma da religiosidade infantilizadora. Na religiosidade infantilizadora, nesse excesso religioso, nesse fanatismo religioso, só existem dois imperativos. Ou o proibido, ou o obrigatório. Vinho
proibido. Praia, proibido. Cinema, proibido. Dízimo, obrigatório. Saia, obrigatório. Entre... ou é preto ou é branco, não existe cinza. Na religiosidade não existe cinza, é preto ou branco. Ou é proibido ou é obrigatório. Mas ele sufoca a voluntariedade. Exato. É nisso que eu vou Sufoca chegar. o coração. Por que eu acho Eu que te seguro e te empurra. mesmo as pessoas que defendem a ideia de que o dízimo ainda é obrigatório, é bíblico para os nossos dias e para a igreja de hoje do Novo Testamento, por que eu acho que nem eles acreditam nisso? Porque se você for olhar as disposições da lei de Deus sobre o dízimo, você vai encontrar em Levítico 14 e número 18. Existem 3 tipos de dízimos. O dízimo litúrgico, o dízimo das festas, o dízimo dos pobres. Eu não vejo isso sendo aplicado. A pessoa defende que é obrigatório, mas ele também não aplica. É só aquele dízimo do salário, 10%, e a maioria do dízimo era em mantimento. Sobre a colheita. Mas existia um dízimo separado só para os pobres. Eu não conheço muitas igrejas que fazem dessa forma. Mesmo os que defendem que o dízimo é aplicável obrigatoriamente para os nossos dias. E aí, Dízimo pro pobre, vocês têm primícia do apóstolo. ainda tem a Muito premissa melhor. do apóstolo, né? Muito melhor você dar primícia pro apóstolo do que ajudar pobre. Exato, exato. Aí defendem, não, mas o dízimo, ele é antes da lei. O dízimo antes da lei tem 2 aplicações, só 2 menções. A primeira você vai ver em Abraão dando dízimo voluntariamente para Melquisedeque, por conta de uma situação específica que viveu e por gratidão abençoou. E você vai ver Jacó dizendo, se Deus me abençoar, então eu darei o dízimo de tudo que eu tiver. Barganha. Ainda na barganha. É isso. Um princípio de honra Um princípio de honra, e o outro barganha. voluntariamente, e outro barganhando. Em contrário ao que Paulo vai defender em Romanos capítulo 11, de que quem primeiro deu a ele alguma coisa para que depois receba. Tudo que nós temos, ele nos deu primeiro. Sabe? E aí quando coloca aquela ali, ó, vamos aqui, tomar lá da cá, não tem fundamento. Você vê um raciocínio imaturo. Então a obrigatoriedade do dízimo, ele é fruto da lei. E Paulo vai dizer claramente em Coríntios e em Romanos, nós não estamos debaixo da lei. Então, o que a gente defende se a gente não defende a obrigatoriedade do dízimo? Se a gente acredita que Malaquias 3,10, trazei, roubais a mim. No que roubamos? Nos dízimos. A gente acredita que isso é para a lei. Que isso era da lei. E quando Jesus se refere em Mateus capítulo 23 a dízimos, ele se refere para os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus. É a hipocrisia dele. Porque vocês Fazem isso, mas não dizimam fazem aquilo. o endro, a couve, o hortelã, mas não entregam o vosso coração. Fazei essas coisas sem esquecer daquelas. Façam as 2 coisas, porque vocês estão debaixo da lei. Mas veio o paradigma do Novo Testamento e diz que nós já não estamos. Que aquela história de que se você não der o dízimo, vem um gafanhoto e rouba teu salário, Você vai vem um construir o demônio gafanhoto? cortado. Deixa o demônio gafanhoto que ele é útil lá pra gente Vem, arrecadar. aqui na Bahia tem mais esperança, né? Tem mais... Você diferencia o gafanhoto da esperança jogando os 2 na água. A esperança nunca morre. A esperança é a última que morre. O gafanhoto morre primeiro. Boa. Mas aquela ideia de que se você não der o dízimo, vem um diabo, o cortador, o devorador, o migrador, sabe lá Deus o quê, e rouba teu Mas salário. assim, quem não dá o dízimo, gasta em remédio. Quem não dizima na igreja, dizima na farmácia. Ainda tem essa. É sério. Ainda sério, tem esse- Mas é sério e corrente. O Né? senhor tá lógico. esquecido dessa... É praga gospel, sabe? miséria. Nós não acreditamos nisso. É isso mesmo, isso é uma miséria, isso é uma pobreza intelectual. Eles entendem. Isso não vem da Bíblia, não vem da Bíblia. E não é um paradigma para os nossos dias. Mas para os nossos dias, o que nós cremos? Nós cremos, às vezes, algo que para o rapaz que está na nossa igreja é mais grave de ouvir. Não é que a gente atenua, não, então tá liberado. Não. É que nós cremos que o crente, que o cristão, ele deve sim ter um intento colaborativo, mas pior, ele deve não só colaborar, como ele deve querer colaborar. Deve amar. Amar, colaborar. Ele tem que dar gostando. É como eu ensino pro meu filho e ele não consegue entender. Rafa, você tá brincando com o seu amiguinho? Pegue o brinquedo e dê pra ele. Não é meu. Pegue e dê. Ele, tá bom. Não, pegue o melhor e dê pra ele. O melhor é dele. Não, o melhor é meu. Não, já dei um ruim. Não, eu quero que você dê o melhor pra ele. Aí ele dá. Aí você, não valeu. Aí ele vai, por que não valeu? Porque você não deu com alegria. Aí ferrou o guri. Ô, Rafa, um beijo pra você, Rafa. Não tem como. Ferrou o guri porque ele nunca vai conseguir, porque o coração dele tem. ainda não foi transformado. E não é pelo esforço.
Não é pelo Não é esforço, pelo é por um esforço. milagre. Só um milagre vai fazer meu mesmo. filho entregar o melhor carrinho pro amigo com alegria. E é isso que a Bíblia requer de nós. Um intento, a natureza colaborativa, solidária, preocupada com as necessidades alheias, voluntária. É isso. Por isso que a gente prega dizendo assim, não há alegria no teu coração, querido. Deus não precisa do teu dinheiro. Não mova uma palha. Não dê triste, nem por barganha. Paulo fala. Não dê, ele fala três coisas, né? Não por tristeza, nem por barganha, nem por necessidade. Por necessidade, né? exatamente. Ou seja, Não tem obrigação. Deus ama quem dá com alegria. Com alegria. A gente não tá defendendo a avareza. Não, Pelo contrário. Paulo, quando explica esse princípio de contribuir, e lógico, ali era uma contribuição específica, uma arrecadação específica que ele estava fazendo, mas serve de forma principiológica, né, para a gente entender como se relacionar com a oferta no Novo Testamento. Ele fala assim, ó, antes de chegar ao primeiro dia da semana, ou no primeiro dia da semana, né, separe a sua contribuição. Sim. Segundo você propôs no coração. E separe de uma forma que a sua contribuição não revele avareza, mas revele a sua generosidade, revele o seu amor. O que Paulo está falando ali? Que, na verdade, a gente não tem que... Ele não coloca um valor. Sim. Ele fala revele generosidade, revele o amor de Deus. Então, assim, oferta não é o que eu faço na hora ali porque o cara me impressionou, o cara me prometeu uma bênção, o cara me ameaçou, porque... O cara estipulou um valor. Porque, na verdade, a teologia da prosperidade, ela trabalha com a ganância e com medo, né? Como é? Eles falam coisa bíblica. Você falou que o diabo fala a Bíblia. Exato. Eles falam da muito. semeadura. Você fala assim, ó, Exato. você vai plantar 100 e você vai colher 1000 vezes. Lógico. Então, É um discurso o diabo não, sabe, sabe a Bíblia de frente pra trás. E quando, lógico, Mário, que a gente. E quando Paulo fala sobre Deus dá pouco para quem semeia pouco, Deus dá muito. Nesse mesmo contexto, Sim. o que Paulo tá falando ali? Não é pra gente querer, eu vou dar mais para ganhar, não é sobre isso, não. Paulo tá explicando o ciclo da graça. Quanto mais você é capaz de liberar, mais você é confiável, mais você tá maduro. Quanto menos apegado você é, mais te pode ser confiado, né? Eu tenho 2 filhos. E eu não posso dar as coisas pro mais novo, porque ele não dá pra mais velho. Se eu der um pacote de biscoito pra ele corre, meu, é uma luta pra ela pegar um. Aí eu faço o quê? Dou na mão da mais velha. Sabe o que a mais velha faz? Dá mais pra ele do que pra ela. É a Porque ela maturidade. tem É a outro maturidade. nível. Entendeu? Consequentemente, ela Além recebe de mais. ser mais E velha, aí, ela é mulher. Exatamente. Mais inteligente. Brocou. E aí, o que acontece? É o que o Paulo tá falando. Pra quem semeia pouco, Deus dá pouco, porque não é porque Deus, você semeia pouco, ele dá pouco, miserável. Não, é porque você é imaturo. Eu dei um Então, conselho. pra quem semeia mais, Deus dá. Só que, observe como a teologia da prosperidade, que é legalismo também, é religiosidade também, é a mesma coisa, só que é pior ainda, talvez, porque na teologia da prosperidade, o Deus não é Yahvé. O Deus se chama Mamon, que é dinheiro. O Deus deles é o dinheiro. Eles usam Yahvé, usam tudo, mas o que eles querem, no fundo é dinheiro. Sim. Entendeu? E aí trabalham com 2 coisas. Primeiro te pegam na ganância, né? Fala assim, se você der, você vai prosperar. Vinha, faça um voto. Aí sempre tem um voto, porque o voto, ele prende mentalmente. O voto, ele é uma arma pra te escravizar. É uma prisão. Aí tem um voto. Aí depois que você se comprometeu, aí vem a ameaça. Você fez um voto. Então é isso, é ganância e medo. E se você sair, não sei o que lá, é A complicado. gente tem uma... Não quero me gabar, não. Jesus sabe do nosso coração. Mas a gente tá numa campanha lá na igreja, né? Quando eu falo... Esse nome campanha é tão horrível, né? A gente tá num... Campanha das 7 No cabeçadas projeto, na no cruz. projeto. É um projeto, né? É porque, na verdade, Brincadeira. são... Pra pagar um terreno que a gente adquiriu. E a gente adquiriu um terreno, porque a gente precisa conquistar a cidade, não. Porque o dono do terreno que a gente tá alugado falou, Diogo, eu vou querer. Seu barriga veio cobrar os O seu barriga vai cobrar o aluguel. Não, graças a Deus, a gente nunca atrasou o aluguel, Exato. né? Igual o seu Madruga. Mas, Exato. tipo... E até rua larga pra caramba. Exato. Tem outro... E aí, Deus abriu uma porta pra gente fazer um terreno muito bom, assim, pra nossa realidade. E, tipo, a gente considera metade do preço de valor, assim, é muito bom, parcelado. Então, a gente vai pagar o terreno da entrada e pagar em 24 parcelas, né? E aí a galera falou, vamos lá. Quem quiser dar um nome aqui pra poder ajudar, com quanto você quiser. Quanto você quiser. Com quanto você tem. Posso dar R$1. Dê seus R$24, meu irmão. Gente, que eu posso dar. Dê o que você puder. E não tem essa obrigatoriedade de ser a mesma coisa todo mês. Não, é. Por exemplo, tem mês que eu dou 10, tem mês que eu posso dar 50, tem mês que eu posso dar 100. Cada um dá o que Foi legal a pessoa falar quanto ia dar pra gente se programar, né? Continuar com ele. provisionar. Mas você se programar, isso é interessante. Mas todo culto, eu não vou nem falar o que eu falo. Thiago, vê lá. O que é que eu falo todo culto sobre esse projeto, esses 24 meses? Pra quem se prometeu, o que é que eu falo todo culto? Você vai prover tudo. E
Você Não tem fala muita coisa acerca disso. mas tem outra coisa que eu falo, que quero que você lembre aí. Que Deus vai prover, que a gente que tá acima das nossas capacidades. Não, falou que- pra quem se comprometeu com as 24 vezes. Você fala o quê? Se você puder, honre. Se não puder. Não honre. Tá dito. Não tem obrigatoriedade nenhuma. Então, em falar isso, eu vou deixar aqui embaixo a chave de Pix da igreja, pra quem puder honrar. Quem não puder, não Quem não honre. puder, não Mas honre. quem puder ajudar a E igreja... aliás, quem tiver Quem não puder podendo ajudar a honrar e precisando, Exatamente. vá venha. lá que tem um mercado solidário. E a gente Exatamente. acolhe também. Meu, Mas sabe bora qual? colocar a chave Sabe de Pix, qual? porque pra comprar o terreno é caro. Pra O nosso sonho, O mercado solidário. o meu sonho é que a gente chega um dia que a gente não precisa nem tocar mais nesse assunto, sabe? As pessoas têm tanta consciência que a gente fica assim, Eu tenho sabe? esse mesmo sonho, sabia? Você tá Eu já falei precisando, com tá essa precisando, tá esposa. precisando, sabe? A gente nem precisa tocar mais Jesus. A gente conhece os nossos membros não é na igreja, é na pizzaria. Exato. A pizzaria tem aquele grupo. Você vai na pizzaria em grupo. Aquele restaurante que não tem comando individual. Aí, primeiro levantam os espirituais. Os espirituais têm hora pra fazer pra ir pregar em algum lugar. Então ele não paga nada, porque ele é espiritual demais pra pagar. Então ele come, levanta e vai embora. Ele não contribui com nada, ele Deus vai embora. proverá. Deus proverá, amém, irmãos. E aí vai embora. Ele tá lá pra ser servido. É o espiritual demais. Aí depois tem os dizimistas. E o dizimista, ele calcula o percentual da pizza que ele comeu e os dedos de Coca-Cola que ele tomou. Exatamente. E Os paga centavos. aqui. E não paga 10%, porque não é obrigatório. Não tem uma lei que o obrigue. O dizimista é Esse é o esse. dizimista. Esse é o Foi fundo. dizimista. Aquele É fiel, obrigação, é que obrigação. cumpre a obrigação dele, o que ele Ninguém vai falar que não consumiu. paguei. Que Exatamente. ilustração maravilhosa. E aí, É. por último, ficam os irmãos. Caramba. E os irmãos, eles têm uma pergunta. Quanto é que deu a conta? Quanto que deu a Meu Deus! Maravilha isso, velho. Por que você nunca falou isso antes? Eu já falei, mas você não tava no dia. Meu Deus. Mas- Você não prestou atenção como ele prestou Não, na sua não, fala. não. Presta Não, não, não. atenção. Presta Essa é atenção. uma boa exortação, mas se eu tivesse E lá, o irmão, ele pergunta Eu não isso. tava no Quanto é dia que deu a que eu conta, tava. meu irmão? Eu Mas não é quero muito saber o bom. que eu É muito- consumi. Isso Eu aí quero, já virou um corte. Cara, que top. eu quero ser participante. Gente, só falando Só pra vocês, isso. a gente tem a limitação do card. Ah, Por mim, a sim. gente ficava aqui até amanhã. Se tiver outro card, querido, pode gente- até jogar outro card no lugar desse card pra gente continuar. pra- A gente recebeu um e-mail aqui, ó. 5 minutos, o cartão está cheio. Não, pra completar. É bom que vai ter outro. Pra completar, ó, a gente conseguiu dar uma entrada significativa pro terreno. Sim. Uma entrada bem alta, assim. Em um mês, não foi? Um mês a gente Aquela juntou campanha aquele foi- dinheiro. A gente tá conseguindo pagar todos os meses as parcelas. Glória a Deus. Ensinando isso, sabe por quê? Porque a gente vive pela fé e não pela carne. Pelo espírito e não pela carne. E sabe, tem gente como você, Thiago, que está sendo tocado pelo evangelho, como outros também, que o coração vai transbordar em graça. E ele não vai fazer só o que a lei manda, ele vai transbordar. Ele vai, como é que é? Eu quero chegar junto. O que aconteceu com Zaqueu? Quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, Zaqueu se levanta e fala: Senhor, se eu roubei alguém, eu quero pagar 4 vezes. Isso é lei. A lei pedia isso. Mas ele vai muito além da lei. Porque quem está na graça vai além da lei. Ele fala assim: e eu quero dar metade dos meus bens aos pobres. Não tem nada na lei que pedisse isso. Quem de fato teve encontro com Jesus, ele não ama só o que precisa, ele não dá só o que precisa, ele transborda, porque a vontade dele é compartilhar o cordeiro, é se entregar. Sabe qual é o meu sonho? Sabe qual é o meu sonho? É trabalhar 100% em tudo que eu fizer, sem pedir um centavo a ninguém. Tudo. Eu sei que talvez seja uma utopia para nossa realidade, mas eu queria isso. Porque sabe o quê? Às vezes quando eu cobro alguma coisa por uma coisa que eu faço, eu desvalorizo o que eu estou fazendo. Porque, na verdade, o que eu estou fazendo é muito mais. Por exemplo, agora mesmo eu decidi hoje que eu não faço mais casamento cobrado. Eu fazia há 15 anos. Já fiz centenas de casamentos e é um valor significativo para minha renda. Mas dentre os motivos, um que eu pensei, eu falei, cara, como é que eu vou entregar isso aqui? Porque eu sou apaixonadinho, sabe? Eu me apaixono pelo casal, pela história, eu me emociono, choro. Eu fico ali, eu falei, cara, como é que alguém vai pagar isso aqui? Isso aqui não tem preço. Se alguém pagar isso aqui, tá desvalorizando. Porque isso aqui é fruto da graça. E a graça, na verdade, tem um preço. O preço da cruz. E quando eu cobro, por isso eu desvalorizo a cruz. Então, na verdade, de graça receber, de graça dar. Eu sei que a gente vive num mundo que ainda não permite totalmente isso. Mas no mundo ideal, você acha que vai ter dinheiro? No reino não vai ter dinheiro não, sabe por quê? Porque todo mundo vai fazer as coisas por amor. Sabendo que recebeu dele todas as coisas.